Bom dia, meus queridos amigos e irmãos da fé. Boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende a hora e o lugar em que você for ver e assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Meus irmãos, perdão aí. Eu fiz um vídeo, uma live antes de ontem e todo mundo sabe que eu faço uma live agora, pelo menos eu tento fazer toda semana, e ela é aberta ao público, em geral, né? Depende se o público quer falar do tema ou... Geralmente ela é temática, eu faço 1 hora de alguma apresentação ou meia hora, e depois eu abro a live. E nessa live, todos estão convidados, irmãos, todos. Porque é interessante nós ouvirmos a todos. Você vê que é uma coisa que eu predico no meu canal e eu faço, né? Falo até para os irmãos do ministério que deviam ouvir a todos. E nessas lives, irmãos, estão entrando bastante irmãos da CCB. Está se formando um grupo, tem alguns irmãos que estão entrando sempre. Algumas vezes estão entrando alguns irmãos novos, o que é uma... Como que eu falo para vocês? Uma grande evolução. E agora, irmãos, como a gente está falando mais de evangelho e estamos tentando ser mais cristão, conciliar o evangelho, também estão entrando algumas pessoas que, algum tempo atrás, eram de pensamento contrários ao nosso e até são até hoje. Então, alguns críticos que pregam com maior ênfase, a gente falava críticos destrutivos, né? E eles vão se aproximando. Eu outro dia também estava de madrugada aqui e eu entrei no YouTube e o Michael Oliveira estava fazendo uma live, eu entrei na live dele, a gente falou, conversou, mas foi um papo muito legal. Acho que por mais de 1 hora, bem mais. E ele me recebeu bem, e eu também o recebo quando ele quiser entrar na live, né? Quando eu colocar lá o link. Tá tudo tranquilo, irmãos. Eu acho que todo ponto de vista, ele deve ser ouvido. Quem vai fazer o julgamento, irmãos? De que tá ouvindo? Vocês. Vocês que estão aí na internet que vão fazer a análise. É por isso que eu me priorizei aqui, desde que eu entrei na plataforma, de não fazer vídeos sensacionalistas, de não colocar capa que não é o tema do assunto. Por quê? Porque eu priorizei, irmãos, de ter uma audiência de qualidade. Você vê que os temas aqui são avançados, eu trouxe convidados aqui extremamente inteligentes, que alguns eu vou voltar a trazer. Então, eu confio, irmãos, no senso crítico de quem está ouvindo do outro lado. E é por isso, irmãos, que nós temos recebido bastantes elogios. É por isso que o ministério muitas das vezes nos ouve, por causa da credibilidade. Então não é um canal, irmãos, que ele vai fazer... eu não tô aqui, irmãos, para ganhar dinheiro no YouTube. Tô perdendo dinheiro, porque o meu tempo vale muito mais do que o YouTube paga. Mas é importante. É importante nós ouvirmos o contraditório, tá bom? Tô dando esse adendo para a Irmandade, para vocês do meu canal, para vocês saberem. De vez em quando vocês estiverem aqui, entrar algum crítico... Não, eu não tô voltando ao lado do crítico, eu mantenho a minha posição. Minha posição é a mesma, irmão. Desde quando alguns estavam comigo, depois de quando se revoltaram. O que eu fui falando ao termo desse 1 ano e meio, tudo se cumpriu, irmãos. Que os CCBanos, os irmãos da CCB, né? Foi taxada essa pecha CCBana, mas quando eu falo CCBano não é em tom pejorativo, não. Os irmãos da CCB, é pra resumir. Eles que foram pro calvinismo, eles voltariam, e quase todos, pelo menos do que eu conheço, já voltaram. Alguns por orgulho ainda estão lá, mas não dura muito. Então, meus queridos, eu quero aqui fazer esse vídeo como uma dedicação, um dedicato ao ministério da CCB, tá? E esse vídeo aqui, elas são as 10 coisas que destroem uma igreja. Não é só para CCB, irmãos, é para todo o ministério, tá? Eu vou falar da CCB, que é o que eu conheço mais. Deixando bem claro que não é para denegrir os irmãos do ministério, é para dar um alerta. Lembrando que aqui nós não fazemos crítica para destruir, ou para difamar, ou para querer se mostrar melhor do que ninguém. Aqui nós fazemos uma crítica para a pessoa, ela mesmo que ela não goste, ela reflita naquela crítica. Por isso que o canal vem dando bastante resultado.
Então vamos lá, eu anotei algumas coisas aqui. São 10 coisas que destroem uma igreja. Presta atenção. A primeira é para CCB, tá? Mas se algum irmão de outra denominação quiser pegar, não tem problema. Não priorizar um irmão local para um cargo aberto. Esse para mim é o primeiro de tudo. Esse para mim azeda toda uma igreja. Exemplo. Abrir uma igreja numa cidade nova. Então os irmãos estão batalhando. Tem um irmão que doou o terreno, outro irmão que estão trabalhando, irmão, em prol da comunidade. Ele vai, ele vai, se empenha, chama a irmandade para congregar, aí vem os irmãos do ministério de fora. E quando cresce, irmãos, esses irmãos que estão lá trabalhando com afinco são deixados para trás. Vem um irmão de uma outra localidade e coloca-se na igreja. Irmãos, você acabou com aquela comunidade. Ninguém vai te falar nada, não. Ninguém vai te peitar o ministério, ninguém. Alguns vão falar. Mas alguns irmãos vão começar a congregar menos, vão começar a congregar outra igreja, você vai trazer satisfação na igreja, né? Por quê? Porque não tem um padrão, uma padronização. Ninguém sabe como que o irmão chega no ministério, o que ele precisa fazer. Porque se a pessoa está trabalhando em prol da comunidade, ela deve ser recompensada. O obreiro é digno do seu salário. Ela deve ser recompensada. Então isso, irmãos, traz uma divisão muito grande. Muitas das vezes, a igreja nunca mais volta a ser a mesma. Pode estar cheio de gente lá, vão vir pessoas depois que não conhecem a história. É normal. Mas espiritualmente, irmãos, quando vem uma pessoa de fora e vai na casa de algum irmão mais antigo, ele vai falar desse assunto. Então fica uma grangreira na igreja. Eu acho, irmãos, e a congregação faz muito isso. Tá lá os irmãos lutando, aí eles vêm e colocam quem eles querem e não dá satisfação nenhuma. Irmãos, não é assim que devemos fazer. Devemos priorizar. Isso não é eu que estou falando, é a Bíblia. Né? Como primazia, a boa comunhão entre os irmãos, um relacionamento. Você não fazer pro teu irmão o que você não quer que faça para você. Exemplo, você vai estar trabalhando numa firma. Você é um encarregado. Abre uma vaga para um cargo superior. Você é o que está abaixo dele. Você está ali 20 anos. É a sua oportunidade. De repente eles vão à fábrica, vem e coloca outro. A fábrica é autônoma para fazer isso? É. O ministério é autônomo para fazer isso? É. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. O que vai acontecer? O cara vem e pega outra pessoa de outra fábrica, coloca ali no lugar que era para ser seu. Você está ali há 20 anos, você viu que você não tem mais perspectiva de crescer. O que a maioria faz? Perde um bom funcionário. A pessoa vai ver que não tem... Eu mesmo. Se eu estou num lugar trabalhando e eu vejo que eu não tenho possibilidade de crescer, mas eu não vou perder tempo de ficar enriquecendo o patrão. Eu vou buscar coisa melhor. Então, muitos irmãos, muitas das coisas que a CCB faz, e foi o irmão Paulo que levantou essa... Eu já tinha essa visão, irmãos, mas o irmão Paulo que falou isso na nossa última live, ele entrou no finalzinho, e ele citou isso. E eu já estava com isso no meu coração. Então eu vou falar isso para vocês, irmãos. Todos esses críticos, todos esses problemas que estão acontecendo na congregação, vêm da falta de tato dos irmãos do ministério com a Irmandade, tá? Eu não tenho dúvida disso que eu tô falando, 100%. Vocês estão levantando os seus próprios inimigos, tá bom? Segunda coisa, nepotismo. Nepotismo é muito falado. Em diversas instituições brasileiras, o nepotismo é proibido. Exemplo, no Exército Brasileiro. Então é proibido. E o que eu acho do nepotismo? Na Bíblia, a gente vê que o Senhor usa muito de filhos, irmãos, parentes de homens de Deus, como Arão, como Eli, como todos os irmãos. Se aproveitava e já usava. O nepotismo, o que eu acho? Eu acho o nepotismo uma coisa assim danosa. Tem irmãos do ministério que tem a família toda. Filhos, cunhados, genros, irmãos. Casou com a filha, vai para o ministério. Irmãos, isso não é bem visto. Vocês estão destruindo a igreja. Muito, irmãos, a falta de respeito que o povo está tendo com o ministério hoje, a falta de credibilidade, vem por causa disso aqui, do nepotismo. A Irmandade enxerga, irmãos. A Irmandade não vai bater de frente muitas das vezes, mas ela vai esfriando, a igreja vai esfriando. E a Irmandade sempre vai falar. Isso vai por vida. Quando um ancião coloca o filho de cooperador. Um exemplo. É proibido, irmãos? Não. Desde que a pessoa seja um homem de Deus, né?
e seja colocado em uma região diferente, traz menos consequência. Mas muitas das vezes em regiões, principalmente em regiões dos chamados ditadores da graça, isso é constante e vem trazendo um grande dano para a CCB. Não cuidar das ovelhas. A gente sabe que a CCB tem um problema muito sério. Os irmãos não recebem salário, tem que trabalhar, tem a vida secular. Eu não sou a favor. Eu sou a favor que os irmãos levantados para o ministério, pelo menos para o Ministério da Palavra, tinha que ter uma ajuda de custo para cuidar melhor das ovelhas. Isso é um investimento que traz retornos maiores, espirituais e também materiais. Posso falar 1 hora sobre esse assunto. Então eu acredito que sim, devia ter uma ajuda de custo. Mas, né, os irmãos que cuidam de regionais, ou anciões mesmo para cuidar de regionais de casos, os irmãos levantem irmãos já que têm uma boa condição financeira ou são aposentados. Que não seja a peste de você só colocar irmão do ministério que tenha boa condição financeira. Você vai acabar com a igreja. Tá bom? Porque não é isso que o Senhor ensina. Muito pelo contrário, ele fala assim, entrar alguém com anel na igreja, com anel no dedo. Anel que dizia, que naquele tempo que dizia riqueza, posição. E entrar alguém humilde e você der preferência para o que tem anel, você está cometendo um agravo perante Deus, tá bom? Então, não cuidar bem das ovelhas. Irmãos, igreja é a irmandade. Não é a parede, não é o CNPJ, é a irmandade. Se vocês não cuidar bem, irmãos, vocês vão perder. A congregação hoje se estima que tenha entre 5 e 7 milhões de membros, segundo o censo. Eu falo para vocês sem medo de errar, eu já fiz essa pesquisa. Em média, uma pessoa fica na congregação cristã 15 anos. 15 anos é o tempo de duração de uma pessoa. Começa a congregar e para. É uma média. Tem gente que começa e para. Tem gente que para com 1 ano, tem gente que vai e batiza e nunca mais volta. A média é 15 anos. Se a congregação hoje tem de 5 a 7, irmãos, milhões, a gente fazer uma conta básica, nós calculamos que nesses últimos 100 anos, se a congregação cuidasse melhor dos irmãos que não congregam mais, essa parte de tirar a liberdade, eu vou falar disso daqui a pouco, nós teríamos hoje muito mais de 20 milhões de membros. Se fizerem uma pesquisa, irmãos, eu acredito que quase metade da população brasileira já teve um parente ou já congregou ou já batizou na congregação cristã. Os irmãos não se atentam a isso. Então, não cuidar das ovelhas é coisa grave. Não ler as escrituras. Né? Pelo menos os líderes tinham que ter, é o mandamento de Paulo para o presbítero, né? Domínio sobre as escrituras. Então, não ler as escrituras, não exortar a irmandade dentro das escrituras, não usar os textos bíblicos para as colocações dos problemas nossos atuais, dando para a irmandade só profetada, só Deus vai te dar, isso não traz crescimento espiritual na igreja. Muito pelo contrário, traz uma igreja dependente e mimada, que depois o próprio ministério não vai conseguir resolver os problemas, porque vão ser probleminhas pequenos. Quando a pessoa é mimada, irmão, quando o filho é mimado, qualquer divisão de pirulito traz uma confusão e você tem que ficar intervindo. Agora, quando os filhos são bem instruídos, eles mesmos conseguem se resolver entre eles, tá bom? Então, não ler a Bíblia. Eu vou resumir aqui, porque eu não quero que o vídeo dure 1 hora, rapidinho. Negligenciar, irmãos, família. Não ter, irmãos, não cultos, mas palestras extras de irmãos para cuidar da família, né? Para educar, dar encontro de casal, aconselhamento para os jovens, para os filhos. E o pior, irmãos que viram do ministério, que saem fazer missão e abandonam as suas famílias. O primeiro compromisso nosso na terra é com a família, tá bom? A família. Então, não negligenciar família. Sexto, não escutar a irmandade, não escutar os irmãos. Vocês ficariam surpresos de quantas boas ideias tem no meio da irmandade. Se eu fosse vocês, congregação, colocaria ali uma caixinha de sugestões na entrada de cada igreja, tá? E faria pelo menos uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, uma reunião com a irmandade e representação da irmandade com o conselho fiscal. Essa é a minha opinião. Quando você não escuta a irmandade, você vai ter um monte de gente insatisfeita. E isso também é uma grangreira no meio do povo. Não respeitar as culturas locais. Isso é de igrejas que vão de outro país. Cultura local não significa que você tem que estar nos Estados Unidos comemorar Halloween, não. Isso eu sou totalmente contra. Cultura local é... Você está na Índia. Parece que a congregação faz isso na Índia, né?
Na Índia eles sentam no chão. Se você faz uma igreja com banco, eles preferem sentar no chão, tira os bancos. É isso. Coisas que não afetem o evangelho. Culturas locais que não afetam o evangelho. Apóstolo Paulo fez muito isso nas suas viagens, né? Ele fez muito isso. Ele respeitou a cultura local. Aquilo que não confrontava com o evangelho, ele manteve. Oitavo, não modernizar a comunicação, não usar dos meios da rede social para doutrinar o próprio povo ou para passar uma comunicação, deixando que as fake news se espalhem sem oposição. Esse é o maior problema de você não ter um canal de comunicação hoje, de uma denominação do tamanho da CCB, tá bom? Não separar cultos por faixa etária. O que é isso, irmão Tiago? Os cultos narracionais, todo mundo participa do domingo, mas no meio da semana devia ter cultos por faixa etária, ou seja, os jovens e as crianças. Parece que a congregação está fazendo mais isso. Porque a linguagem é diferente, a instrução é diferente e a necessidade de você dar textos bíblicos em faixa etária, ela realmente é necessária, tá bom? E a última, irmãos, é porque eu tô querendo fazer rápido, eu tô cheio de compromisso hoje. Não distribuir funções para todos os membros. Ou seja, na congregação nós temos muito isso, poucas funções para muitos membros. Tem lá o irmão, o homem, ele tem lá as funções, né, de manutenção do templo, e depois tem cooperador, diácono, ancião. É isso. Então, se todo mundo vai almejar os mesmos cargos, vai haver uma confusão, vai haver o que está vendo hoje. É um monte de gente para querer ter os cargos, para ser visto, para ser honrado. Enquanto que é o contrário, o maior serve o menor. O irmão do ministério, ele serve. Então tem que distribuir, irmãos. É muito fácil de fazer, eu já fiz vários vídeos ensinando, não, quem sou eu para ensinar, mas dando alternativas. Então distribuir as funções para todo membro tem que ter uma função na igreja. Desde varrer a igreja, desde cuidar do som. Todo membro tem que ter uma função na igreja, tá bom? Então essas são as 10 coisas, irmãos, em geral, que elas destroem, né? Mas irmão, e a fofoca? A fofoca vem tudo desses 10 tópicos aqui. Praticamente tô dando para vocês os 10 mandamentos. Desses 10 tópicos aqui surgem todos os problemas. As fofocas, o não participar. Por quê? Porque a pessoa vai desanimando, né? Com a falta de justiça, né? De ter um padrão, né? E já tá muito fadado com a sociedade da forma que está. Procura na igreja algo diferente e chega lá e encontra a mesma coisa. É por isso que está todo mundo hoje muito insatisfeito. E você que está no poder, você tem que ouvir. Que é muito confortável você não ouvir ninguém, você no poder. Mas você tem que ouvir. Lembre-se de quando você não estava. Vamos tratar os nossos irmãos como nós tratamos a todos, porque na presença de Jesus somos todos iguais. Eu espero que esse vídeo tenha um grande efeito para vocês. Meu canal vai ter algumas mudanças, algumas legais a partir do ano que vem. Eu tô bem doente, agora tô me tratando um pouco, tô fazendo menos vídeo. Vamos ver o que Deus prepara a partir do ano que vem. Vou continuar fazendo alguns vídeos até o final do ano. A partir do ano que vem, a gente vai ver o que vai acontecer com o canal, tá bom? A todos vocês que pararam para ouvir esse vídeo, que vão ouvir depois, vão ouvir mais tarde, aos irmãos do ministério que vão ouvir, irmãos, peguem esses conselhos como conselho de um irmão da fé de vocês. Não tô querendo ensinar ninguém, não. É só um conselho. Então, a todos vocês que viram, ouviram e assistiram ou vão assistir esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Grande abraço. Tchau, tchau.